Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso vídeo, no qual eu vou falar para vocês aqui sobre dois assuntos da fisiologia respiratória. Um deles é a mecânica respiratória e o outro é o controle nervoso da respiração. Então vamos lá, vou seguir esta ordem aqui contigo, tá? Na verdade, aqui a mecânica respiratória, neste vídeo, é a parte, é o assunto que tem mais informações para nós vermos. Então vamos lá, vamos começando por ela. Eu trago aqui para você algumas informações referentes às propriedades elásticas, tanto dos nossos pulmões, quanto da parede torácica, quanto das nossas pleuras. Então eu começo te mostrando que os nossos pulmões, eles são órgãos elásticos, eles apresentam uma certa elasticidade. E existe, por conta disso, uma tendência natural dos pulmões sempre se fecharem. Eles em Guarda isso, sempre, sempre, tá? Os pulmões sempre tendem a se fechar, eles sempre vão procurar se fosse possível, eles iriam procurar um colabamento, né? Fechamento total das estruturas. Então, isso começou a ser estudado há muito tempo atrás, inclusive já temos uma, uma lei sobre isso, né? A lei de Hooke, que diz que quando atuar uma unidade de força sobre o pulmão, ele sofrerá uma modificação de uma unidade de força em seu comprimento. Então, o Hooke estudava fisiologia respiratória e ele encontrou que os nossos pulmões, eles respondem, né, de maneira proporcional, de forma elástica, a esta força que é aplicada a eles. Então, os nossos pulmões, no caso, são capazes de serem distendidos, de expandirem, de se expandirem, perdão, devido a uma força externa, e isso ocorre graças à contração de vários músculos respiratórios que nós temos. Okay? Caso esta força exercida pela contração desses músculos, ela cesse, aí a gente vai ter esses pulmões voltando à sua posição original, né? Foi aquela primeira informação que eu te frisei, né, a respeito disso. Então, vamos fazer um exercício aqui imaginativo, em 3 momentos. O primeiro deles é quando a gente se encontra numa situação de inspiração máxima. Então, quando nós inflamos o máximo possível os nossos pulmões com ar, né, então os nossos pulmões estão cheios de ar, neste momento as forças elásticas dos pulmões estão completamente distendidos. Em compensação, as forças elásticas da nossa parede torácica, elas estão completamente comprimidas, tentando diminuir essa nossa caixa torácica, ok? É, então, nesse caso, devido à parede torácica também ter propriedades elásticas, o que nós temos aqui? A parede torácica, as forças elásticas, né, dessa parede torácica, ela sempre também vai ter a tendência a uma expansão, com uma exceção. Diferente dos pulmões, os pulmões não têm exceção. Sempre vão tentar fechar, a parede torácica sempre vai tentar expandir, exceto em volumes pulmonares muito grandes, em que aí, nesse caso, elas também vão tentar se fechar, né, vão tender à retração, que é justamente esse exemplo que eu te dei inicialmente aqui. Estamos no momento de inspiração máxima. Então, aí, neste caso, nesta situação específica, olha só, conclusão número 1. As duas estruturas, tanto os pulmões quanto a parede torácica, vão tender ao fechamento, né, a se retraírem. Está aqui. Consequentemente, as forças elásticas do pulmão e da parede torácica são exercidas no sentido expiratório, de maneira que o pulmão está propenso a se retrair para um volume menor. Ok, enchemos os nossos pulmões com o máximo de ar que a gente consegue, tanto os pulmões quanto a parede torácica estarão tentando retrair. Né? E aí, começamos então a expirar um pouco desse volume de ar. Expiramos, expiramos. Quando nós estamos nesta condição aqui, ó, um outro momento, né? Nós estávamos a 100% da nossa capacidade pulmonar total. Estávamos com os pulmões cheios de ar. Aí fomos expirando um pouco desse volume de ar, chegamos a ser mais ou menos 67% dessa capacidade pulmonar total. Neste momento, olha que interessante, é um momento importante da fisiologia respiratória. A parede torácica está completamente relaxada e não exerce mais força em nenhuma direção. Compensação, como eu já falei,
os pulmões ainda estarão, ó, fazendo força para se fecharem, né? Estarão fazendo força no sentido expiratório. Continuamos expirando, e aí, conclusão 2, né? O pulmão tende a se mover em uma direção expiratória até que a tração da parede torácica em direção expiratória se torne igual. Então, nesse momento de 67%, a parede torácica está nula. Os pulmões estão tentando fechar. A gente continua expirando. Expira, 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 até que agora, neste outro momento, que é esse aqui que eu vou te explicar, a parede torácica já volta a fazer força, só que é uma força no sentido inspiratório. Os pulmões, como sempre, continuam tentando expirar, se fecharem. E agora essas duas forças estão se anulando, porque elas estão em igual intensidade. Quando esse pulmão está se fechando e a parede torácica quer se abrir, quer se expandir, né, fazer um movimento em direção expiratória, e essas forças opostas se tornam iguais de igual intensidade, nós conhecemos essa condição como CRF, a capacidade residual funcional. O que acontece? Nós temos aí, né, uma situação que é essa aqui, ó, capacidade residual funcional. É a somatória dos volumes de reserva expiratório e do volume residual. É nesse momento, então, que a gente tem aqui, após a expiração do volume corrente, em que ainda nós podemos expirar o volume de reserva expiratório, é que nós temos essa condição em que os pulmões e a parede torácica estão fazendo força em igual intensidade, mas em sentidos opostos. Os pulmões para se fecharem e a parede torácica para se abrir. Okay? E aí, nós temos também o espaço pleural, né, que também tem propriedades elásticas, como eu havia citado, e neste momento, olha só, né, nesta condição, ao nível da CRF, o pulmão tende a se retrair, a parede torácica se expandir, mas nós temos duas pleuras, né, as duas pleuras que são conectadas, a visceral e parietal, por um líquido, existe um líquido entre elas que não deixa que elas se desconectem, né, se descolem, né, então a gente ainda assim tem todas as estruturas ali mantidas firmemente unidas por conta dessas pleuras. O terceiro momento, então, é durante uma expiração máxima. Então, agora, começamos lá na inspiração máxima, fomos expirando, pronto, chegamos aqui na expiração máxima, onde os nossos pulmões têm uma menor tração no sentido expiratório. Eu grifei essa palavra para você para te mostrar que é uma menor tração, não é nula. De novo, os pulmões sempre vão tender ao fechamento, mas nesse caso essa tendência, essa força, essa pressão que eles fazem no sentido expiratório é uma força pequena já. Perde, inclusive, em termos de intensidade, né, em termos de pressão, para a pressão que a parede torácica faz para abrir. Aqui há uma maior tração da parede torácica no sentido inspiratório, né? Então, conclusão 3, nessa situação a força ocorre em uma direção inspiratória. A força da parede torácica para inspirar é maior do que a dos pulmões para expirar, já que nós estamos falando de uma expiração máxima, já que nós estamos falando desse momento aqui, ó, que foi expirado o volume de reserva expiratória. Nós estamos nesta linha. Então não há mais como expirar nenhum volume de ar, porque agora, a partir daqui, eu só tenho o volume residual, que é aquele volume de ar que nós não utilizamos. Existe somente para impedir o colabamento pulmonar, né? Muito bem. Ainda sobre essas propriedades elásticas dos pulmões, um outro conceito importante aqui que eu trago para você é a curva pressão-volume. A gente tem como calcular o comportamento, né, dos nossos pulmões em função da variação de pressão que eles exercem e também em função da variação de volume que eles exercem. E isso pode ser colocado num gráfico em que a gente tem uma curva chamada curva pressão-volume. Essa curva ela não é linear, né, ela vai sendo mais achatada em pressões mais altas, e a curva que representa a variação de volume por alteração de pressão na inspiração, ela é uma curva que tem um padrão diferente da expiração. Essa curva de inspiração é chamada inflação, a curva de expiração é chamada de deflação,
Elas não são iguais, essa diferença é chamada de histerese. Está aqui para você esta curva, né, esse gráfico que mostra aqui no eixo horizontal a ΔP, né, a variação de pressão, a pressão na fisiologia respiratória ela é mensurada ela é expressa, melhor dizendo, por uma unidade de medida que é centímetro de água, e aqui são esses valores são reais, né, 10, 0, 10, 20, 30 centímetros de água, e aqui no eixo vertical, os valores de volume, neste caso, volume pulmonar, ΔV, está em valor percentual, em função da TLC, que é a nossa capacidade pulmonar total. Tá no inglês, em português seria CPT, a capacidade pulmonar total. Então, esta curva com a seta aqui no sentido da direita, está indicando que a pressão está aumentando e o volume também está aumentando nos pulmões. Então, eu estou falando de uma curva que simboliza o processo inspiratório. Sendo assim, então essa é a curva de inflação. E aí, sendo assim, essa outra curva da esquerda é a curva chamada de deflação, que tem a seta aqui para a esquerda, denotando para a gente que eu estou tendo uma diminuição, né, ó, da pressão e, consequentemente, uma diminuição do volume pulmonar. Então, eu estou expirando nesse caso. A curva da inspiração ela é sempre à direita da expiração, porque isso está correlacionado com uma maior pressão que se faz no processo inspiratório. A gente faz muito mais força para inspirar do que para expirar. E aí, nesse contexto, surge mais um conceito para nós, que é a complacência pulmonar, que corresponde a essa alteração de volume por alteração de pressão, que também pode ser entendido na parte gráfica, né, do contexto aqui, como sendo a inclinação dessa curva pressão-volume. Matematicamente falando, é uma expressão muito simples, é a variação de volume, né, ΔV, sobre a variação de pressão. Essa complacência, então, ela pode ser medida de forma mensurada, né, calculada de forma estática ou dinâmica, ou seja, na ausência ou presença de fluxo aéreo. E eu trago mais um gráfico ilustrando um pouco melhor esse nosso conceito. Então, de novo aqui, no eixo horizontal, variação de pressão, no eixo vertical, a variação de volume, então aqui seria o ΔP, aqui o ΔV, só que aqui agora eu trago valores realmente em litros de ar, né? Seria a capacidade vital do indivíduo, e olha só, nós temos três indivíduos aqui. O indivíduo que tem uma complacência pulmonar normal, o indivíduo que tem fibrose pulmonar e o indivíduo que tem enfisema. O que nós conseguimos identificar aqui? Que o indivíduo que tem enfisema, ele tem uma curva mais inclinada. Então, o ΔV dele é maior, né, esta variação aqui. Mudando, aí. Esta variação aqui, ó, ΔV, é maior em relação, é alta, né, em relação a um pequeno ΔP. ΔV 4, ΔP 10. Então, quando eu vario em 10 a pressão, o indivíduo faz uma força para inspirar, por exemplo, que foi uma força que quando a gente mede a pressão dessa força inspiratória, a gente, por exemplo, tem aqui um valor de 10 centímetros de água. Nesse indivíduo com enfisema, ele conseguiu variar o volume, conseguiu ganhar, que é a inspiração, né, conseguiu ganhar 4 litros de ar. O indivíduo que tem fibrose, quando ele varia esse mesmo valor de pressão ó, em 10, vou arredondar aqui, vai, um pouquinho para cima, ele ganha quase que 1 litro de ar, ou seja, o ΔV dele é menor, a complacência dele é menor, a inclinação da curva dele é menor. O indivíduo que tem fibrose, ele tem um tecido pulmonar muito elástico por conta de ter tecido fibrótico, ou seja, tecido cicatricial associado aos pulmões, e o indivíduo que tem enfisema, ele teve destruição dos alvéolos, então os pulmões dele são menos elásticos, é como, fazendo uma analogia aqui relativamente grosseira, é como se nós tivéssemos na fibrose um pulmão como se fosse um elástico muito grosso, uma borracha grossa. E aqui no enfisema, os pulmões do indivíduo que tem enfisema se comportariam como se nós tivéssemos uma bexiga muito flácida, né?
Isso não representa que o indivíduo que tem enfisema respira melhor do que o indivíduo que tem fibrose ou normal. Não. Ambos, por motivos diferentes, né, estão fugindo da normalidade e não respiram bem. Esse indivíduo que tem fibrose, ele não consegue ventilar corretamente, ele não consegue colocar nos seus pulmões um volume adequado de ar. O indivíduo que tem enfisema ventila bem, ele consegue colocar bastante volume de ar nos pulmões, mas ele tem problema na difusão dos gases. A troca gasosa dele é ruim. Então, o ideal, né, sempre é o meio termo, é o normal. E aí, um outro conceito que surge para nós aqui nesse nosso contexto diz respeito à tensão superficial. A tensão superficial ela é uma força que existe na superfície de qualquer líquido, e nós temos líquido na superfície dos nossos alvéolos, representado pelo muco. Nosso tecido pulmonar ele produz bastante muco, desde as vias aéreas superiores até as inferiores, ou seja, desde a zona de condução até a zona respiratória. Isso acontece para lubrificar as estruturas pulmonares, graças ao fato que a gente tem uma ciclagem de ar, uma ventilação constante, esse ar resseca as nossas estruturas pulmonares, então esse muco vem para favorecer, né, uma lubrificação e, consequentemente, evitar reações inflamatórias, ressecamento. Só que esse próprio muco que tem esse benefício, ele gera essa tensão superficial, e isso interfere nessa curva pressão-volume, né, interfere na complacência, interferindo, no caso, diminuindo a difusão dos gases, ou seja, troca gasosa oxigênio CO2. Para reverter essa situação, nosso organismo, os nossos pulmões, mais precisamente os pneumócitos tipo 2, produzem esta substância. Surfactante. Nós começamos a produzir o surfactante a partir da 24ª semana de gestação e temos um pico de produção na 34ª. E aí, então, esse surfactante é uma substância que diminui essa tensão superficial, favorecendo a troca gasosa, né, favorecendo a difusão dos gases. Então, se eu tenho um indivíduo, um bebê que nasce prematuramente, aqui antes dessa 34ª semana, é um indivíduo que provavelmente estará produzindo menos surfactante do que deveria, vai ter aí uma provável dificuldade para respirar, pode ser a ele administrado surfactante, pode ser colocado em incubadoras que têm uma concentração maior de oxigênio para favorecer, né, a difusão dos gases no organismo dele. E aqui uma ilustração simples, aqui um alvéolo, então na superfície interna desse alvéolo a gente tem o fluido surfactante. Okay? Então, bem, resumindo, então, esse surfactante ele diminui essa tensão superficial, aumentando a complacência, mantém a estabilidade dos alvéolos no sentido de manter eles menos úmidos. Né? Não é que o alvéolo vai ficar totalmente seco, mas o surfactante contribui para ter um alvéolo mais estável nesse sentido. E um outro conceito que surge para nós aqui é a resistência das vias aéreas. Né? Então, quando eu tenho um tubo, um brônquio, um tubo respiratório, né? Uma via aérea, como um brônquio, um bronquilo ou mesmo um ducto respiratório, um ducto alveolar, eu posso ter diferença de pressão entre essas duas extremidades. E aí, então, em função desta diferença de pressão, a gente pode ter 3 tipos de fluxos de ar. Ou o fluxo é laminar, ou é transicional, ou turbulento. Da esquerda para a direita, eu estou num gradiente de menor para maior diferença de pressão entre essas duas extremidades dessa via aérea. Então, o que nós temos aqui? Um fluxo laminar é quando eu tenho pouca diferença de pressão. Então, o indivíduo está fazendo pouca força para respirar, para inspirar, vamos pensar assim. Então, eu tenho uma baixa taxa de fluxo, imaginando aqui o ar como se ele tivesse em linhas de correnteza, todas elas estariam em paralelo, né? Aquela região aqui mais periférica, né, do ar, que está em contato direto com a parede da via aérea, tem uma velocidade praticamente nula, o atrito é pequeno, enquanto que aqui na região central a velocidade é máxima. Então esse é um fluxo de ar adequado. Né? Quando eu tenho um fluxo transicional, isso é porque eu tenho uma alta taxa de fluxo, onde eu vou ter separação, como é aqui, ó, separação dessas linhas de correnteza. Isso acontece muito quando a via aérea vai sofrer uma ramificação, uma bifurcação. Né? Agora, quando isso ocorre em uma via aérea que eu tenho um único
tubo, em que as taxas são muito altas de fluxo, aí realmente eu tenho um fluxo turbulento. Esse volume de ar, então, entra em maior contato com a parede do tubo, seja um ducto respiratório, um ducto alveolar, por exemplo, e consequentemente, eu tenho mais atrito, eu tenho um fluxo de ar que é menos eficaz, né? Por quê? Porque aqui, no laminar, eu tenho pouca resistência, no transicional a resistência é maior, né? Esse fluxo de ar entra em maior contato com a parede da via aérea, e aqui então o contato, né, o atrito entre esse volume de ar e a superfície interna aí dessa parede dessa via aérea é maior ainda, então a resistência acaba sendo maior, o fluxo é pior, quando se faz muita força. E um outro conceito importante desse nosso vídeo diz respeito às diferenças regionais na ventilação que ocorrem devido a diferenças do peso do pulmão. E aí nós temos como classificarmos o nosso pulmão em diferentes regiões, né? Duas principais são as regiões do ápice e da base dos nossos pulmões. E a pressão na base, a porção mais inferior, ela é maior, ela é mais alta do que no ápice, que é a porção, né, mais superior deste pulmão. Enquanto que o ápice é mais aerado, a base é mais ventilada. O que significa isso? Significa o seguinte: aqui eu tenho uma representação de um pulmão, aqui então é o ápice dele, a porção superior, aqui a base, porção inferior. O ápice é mais aerado, ou seja, os alvéolos são tipicamente, constantemente mais distendidos. Mesmo quando nós expiramos o ar, esses alvéolos ficam mais inflados, mais distendidos do que os alvéolos de baixo, da região da base. Em contrapartida, aqui, mesmo esses alvéolos permanecendo assim, mais fechados, né, mais retraídos, aqui a circulação de ar é maior, ou seja, a base é mais ventilada do que o ápice. Olhando de uma forma diferente esse cenário, e aqui também agregando mais uma informação, de novo, olha só, no ápice a gente tem uma ventilação, que aqui é uma razão, né, é um valor, é uma fração, litros de ar por minuto, 0,24 no ápice. Na base, 0,82. Ou seja, a ventilação na base é maior. Como está sendo dito aqui, a base é mais ventilada. Mas, além disso, nós temos um outro fator importante aqui que diz respeito ao fluxo sanguíneo. Para que nós tenhamos uma boa troca gasosa, né, uma difusão dos gases de forma eficiente, nós precisamos ter não só uma boa ventilação, mas eu preciso também ter uma boa irrigação sanguínea nesses pulmões. Então, o fluxo sanguíneo aqui ele é fundamental. E aqui também, em litros por minuto, agora, isso, estou falando do sangue, né, deixa eu voltar aqui nos slides, aqui, ó, eu preciso ter o ar chegando aqui nos alvéolos, eu preciso ter também o sangue circulando aqui superficialmente a esses alvéolos para que o oxigênio saia do ar aqui do alvéolo e entre nesse sangue. E o gás carbônico faça o contrário. Então, a perfusão, ou seja, a irrigação sanguínea no ápice pulmonar, nos mostra que tipicamente a razão aqui em cima é a fração, perdão, é 0,07. Essa é a taxa do fluxo sanguíneo. Enquanto que na base é muito maior, 1,29. Por quê? Por conta do peso do pulmão, por conta da gravidade. Aqui estamos falando da base do pulmão, então aqui circula naturalmente um volume maior de sangue, ok? Então veja, na base nós temos uma região que é mais ventilada do que o ápice, e também na base nós temos uma região que é muito mais irrigada do que o ápice. Então, quando nós olhamos esta razão, esta relação ventilação-fluxo sanguíneo, ou ventilação-perfusão, olha só o que nós temos. Essa relação no ápice é de 3,4, e aqui embaixo na base é 0,63. Ou seja,
esta razão, esta relação é muito maior no ápice. Por isso que eu digo aqui, o ápice é relativamente, esta razão aqui, hiperventilado. Esse valor, proporcionalmente a esse, é muito maior do que este valor proporcionalmente a esse. Então aqui a base é relativamente hipoventilada. E aí, sobre isso, sobre essa relação ventilação-perfusão, é simbolizado pela fórmula VQ, né, V dividido por Q, ou seja, volume de ar dividido pelo fluxo sanguíneo, que foi justamente isso aqui, né, esta é a relação, essa é a VQ. Nós analisamos essa razão, identificamos áreas que precisam, que são mais ventiladas ou mais perfundidas, e no panorama geral a gente precisa ter uma boa razão, né, ventilação e perfusão. Eu preciso ter, como eu já disse, uma chegada de volume de ar adequado nos pulmões, assim como também uma chegada de volume de sangue. Qualquer condição que altere essa ventilação, essa perfusão, pode alterar essa razão, alterar essa taxa aí da troca gasosa. Quando a gente faz a média do pulmão, naquela razão, a gente deve ter uma taxa total de 0,8. Esse é o coeficiente, para nós mantermos os valores normais de pressão arterial de oxigênio e pressão arterial de gás carbônico. Posso ter variações desse coeficiente, né, de 0,8, 0,7, 0,9, mas não deve variar muito não, senão a gente pode ter problemas por conta disso. Não adianta nada ter boa ventilação e não ter sangue, não vou conseguir oxigenar esse sangue, não vou ter sangue para oxigenar, e o inverso é verdadeiro. A gente pode ter dois conjuntos, duas categorias de alterações aqui, que são chamadas de shunt ou espaço morto. O que significa isso? O espaço morto, ele diz respeito a áreas pulmonares que são ventiladas, então o V aqui está adequado, está ok, mas que não são perfundidas. Então esse fluxo, este fluxo sanguíneo nessa região qualquer do pulmão aí, por algum motivo não está ocorrendo da maneira correta, né? Então aqui, nessa região, eu nomeio essa região do pulmão de espaço morto. Quando tem um sistema respiratório trabalhando adequadamente, mas estou tendo aqui algum problema circulatório, uma trombose, né, alguma coisa que está impedindo aí, que está obstruindo a chegada de sangue a esta região dos pulmões. Poderia ser um tromboembolismo pulmonar, enfim. Já no quadro do shunt, que significa desvio, nós temos o inverso. A gente tem áreas pulmonares que são perfundidas, então o problema não é circulatório, mas nós temos áreas que não são ventiladas, então agora que o problema é respiratório de fato. Por exemplo, uma atelectasia, que é um colabamento de alguns alvéolos, pode ser a atelectasia alveolar, atelectasia bronquiolar nos brônquios, atelectasia brônquica, né, nos brônquios, ou ainda uma atelectasia pulmonar. Então, o problema aqui é respiratório e aqui em cima é circulatório. E por fim, o último tópico que eu trago aqui para você é sobre o controle nervoso da respiração. Nós conseguimos controlar a nossa frequência respiratória através de estruturas, de células nervosas, de neurônios que se localizam no nosso sistema nervoso central. E eles conseguem nos garantir um controle tanto de forma autônoma, involuntária, como também somática, voluntária. E eles interagem entre si, e a via final de comando aqui está presente e exercida pelos neurônios motores do espinhal. Como que é feito o mecanismo involuntário? Esta é a estrutura, o bulbo. Embora o bulbo tenha ali neurônios que controlam de maneira cíclica e espontânea o nosso processo respiratório, ele é influenciado por outros dois grupos de células, outros dois grupos de neurônios, localizados na ponte, que formam aqui os nossos centros respiratórios, chamados de centros apnêuticos e pneumotáxicos. Okay? Já o mecanismo voluntário ele é feito pela superfície do cérebro, né? O córtex cerebral tem neurônios que controlam de maneira consciente a nossa respiração. Ou seja, se nós estamos dormindo, nós estamos dependentes dos neurônios dessa estrutura para promover uma respiração cíclica e espontânea. Ninguém precisa acordar para respirar. Mas eu quero fazer uma inspiração forçada, voluntária.
Então, quem controlou, né, a musculatura respiratória para esta finalidade foi o córtex cerebral. E estes neurônios, eles são controlados, eles são influenciados, são avisados, né, por outras células que estão presentes na periferia do nosso corpo, que são os quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores são encontrados em grande parte na periferia e alguns ainda na região central, né? São os quimiorreceptores centrais, que estão presentes na medula espinhal, e os quimiorreceptores periféricos são encontrados nas artérias carótidas e aorta. Estes quimiorreceptores detectam a concentração do gás carbônico, do CO2. No caso aqui, os da medula espinhal detectam isso no sangue arterial e do líquido cérebro espinhal. Já os periféricos detectam apenas do sangue arterial. Os carótidos detectam, tanto os carótidos quanto os aórticos detectam uma baixa concentração de oxigênio através de um menor valor da pressão arterial de oxigênio, mas os carótidos detectam também uma alta pressão arterial de gás carbônico, enquanto que os aórticos não detectam esse CO2. Vale lembrar uma reação química aqui, que é a seguinte: embora eu tenha um, embora eu tenha aqui um número maior, né, de quimiorreceptores que são sensíveis à pressão arterial de O2, estes carótidos eles são muito sensíveis à pressão arterial do CO2. Então, ao CO2 os quimiorreceptores são mais sensíveis. Por quê? Porque o CO2, o gás carbônico que está presente no nosso sangue, ele está sendo transportado fora das hemácias, ou seja, no plasma, e ele interage com a parte líquida do nosso sangue, o plasma, com a água, dando origem a essa substância aqui, ácido carbônico. O ácido carbônico, tendo sido formado, ele é capaz de se ionizar em íon H+, e bicarbonato, HCO3-. E, então, quanto maior a quantidade de CO2, o indivíduo está respirando menos, acumula CO2 no sangue. Maior a concentração de íon H+. Quanto maior o nível de íon H+, menor é o pH deste sangue. Né? Bem, então, isso gera um efeito, pode gerar, melhor dizendo, um efeito bastante nocivo ao nosso sangue. Então, o CO2, ele altera o pH do sangue, por isso que os nossos quimiorreceptores são bastante sensíveis ao CO2. Qual que é a alteraçãozinha de CO2? Eles avisam os centros respiratórios, o bulbo, por exemplo, olha, tem muito CO2 aqui. Então, o bulbo devolve uma resposta para a musculatura respiratória aumentar a frequência respiratória, a gente respira mais, né, aumenta a ventilação, aumenta a frequência respiratória para expulsar esse excesso de CO2 do nosso organismo e aí sim ajustar o valor de pH. Muito bem, eram essas informações que eu tinha para te apresentar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.